tá tendo problema com isso. Boa noite. Boa noite, Érica, tudo bem? Vou esperar um pouquinho, a gente teve um probleminha, eu tive que iniciar de novo. Vou aguardar um instantinho para ver se o pessoal chega, então a gente já começa. O intuito maior mesmo é ficar gravado, é ter o registro. Boa noite. Coloca um pouquinho de água para mim. Então, deu um probleminha, eu tive que iniciar de novo. Acontece. Quem perguntar? Tudo bem, Giovanni? Boa noite, Carol. Vou fazer uma abordagem do Pessoal, tema da semana passada. sim, amor. O Clint tá participando aqui da live. Acho que ele tá ansioso por causa do jogo. Bom, pessoal, boa noite a todos aqui do Instagram. Boa noite, bom dia ou boa tarde também, né? Porque a gente não sabe o horário que o pessoal vai assistir posterior. Um oi especial também para o pessoal do YouTube que vai estar nos assistindo. Então sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, sejam bem-vindos aqui a esse espaço do Instagram. Algumas pessoas acompanharam as lives anteriores, nós fizemos já, salvo engano, essa é a terceira, isso mesmo. Na primeira eu contei um pouquinho da minha história, contei um pouquinho da minha trajetória profissional e o que me trouxe até aqui. Então, caso você tenha curiosidade de entender melhor a minha história, aqui no Instagram na GTV, a gente tem um vídeo e a gente vai pôr depois também, a gente vai ter no YouTube. O nosso assunto, a nossa abordagem vai ser sempre a gestão de empresas familiares. Claro que muitas das técnicas elas podem também exteriorizar a outros modelos de negócio, podem, mas o nosso foco aqui nesse canal, aqui nessa página do Instagram, é o foco em empresas familiares, né? Por vários motivos. Pelo fato de que eu venho desse contexto de empresas familiares, hoje eu trabalho diretamente com empresas familiares, eu sou consultora, então é um público que de uma forma especial eu tenho bastante conhecimento e tenho uma trajetória já de longa data. E hoje nós vamos falar de um assunto assim, nós não podemos dizer que é o mais importante, porque são vários assuntos importantes, mas é o assunto mais determinante para o sucesso desse negócio, de todos os outros, mas em especial familiar, que é a comunicação. E no título da nossa live, a gente trabalhou a comunicação como a chave do sucesso para o seu negócio. E parece assim uma frase um tanto quanto intensa, mas muito real, extremamente real. A comunicação, ela é o que vai moldar o negócio, é o que vai dar a cara para ele, e é através da comunicação que você determina os caminhos, a direção. É através da comunicação que você passa o entendimento para as demais pessoas daquilo que você espera. É através da comunicação que você se posiciona no mercado, que você vende a sua marca, que você vende o seu produto. Então, comunicação é um tanto quanto comum para nós, né? A gente sempre está ouvindo sobre comunicação, a importância, o melhor jeito de se comunicar, a melhor forma. É um assunto muito corriqueiro.
mesmo sendo um assunto muito falado, mesmo sendo um assunto de extrema relevância, não só eu atendendo empresas, mas eu acredito que você também, na sua empresa, no seu negócio, tem ainda muita dificuldade no processo de comunicação. Então, onde está o problema? O que está acontecendo? Todo mundo sabe a importância da comunicação, é um assunto relevante e a gente se perde no meio do caminho. Então, o que acontece conosco? É muito comum também você ouvir nas empresas, principalmente em momentos de conflitos, diante de situações que não foram previstas, que a gente chama aí de incêndios dentro da empresa, é muito comum depois, lá na frente, quando você vai fazer uma análise de causa raiz, você identificar que o problema foi falha na comunicação. É muito comum, né? Pessoal que está chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar o assunto e aí vocês podem, se tiver pergunta, sugestão, vocês vão deixando que no final eu vou estar respondendo todos vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos. Então, o nosso intuito hoje é entender por que mesmo ciente, muitas das vezes, nós treinamos para se ter uma melhor comunicação, nós lemos, nós estudamos e mesmo assim a gente não consegue evoluir nesse sentido. Então, eu vou trazer para vocês uma abordagem um tanto quanto diferente do que a gente ouve falar muito no mercado, porque se você entrar no Google ou for procurar vídeos sobre comunicação assertiva, comunicação verbal, comunicação não verbal, você vai encontrar muitos padrões e até mesmo dicas que a gente chama de prateleira, que é como se você pegasse aquilo e implantasse no seu negócio e daria certo. Seria bom se fosse fácil, né? Aí fica até uma pergunta para vocês. É fácil o processo de comunicação? Na sua vida já é complexo, imagina dentro do contexto empresarial, e agora você potencializa essa dificuldade quando a gente está falando de família e negócios, é caótico. Então a abordagem minha com vocês hoje é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos trazer sim algumas ferramentas para melhorar a comunicação e a ideia na semana que vem eu trazer para vocês um pouco mais de coisas relacionadas a esse assunto, mais aprofundado. Mas existem alguns poréns, entretanto, que a gente precisa analisar antes de qualquer ferramenta, antes de qualquer método, tá bom? A palavra comunicação, ela vem do latim, que se fala comunicare, que significa partilhar, tornar comum. Isso parece muito simples, tá, Marília? Eu sei que comunicação, o significado da palavra é essa partilha, é tornar algo comum, só que a gente se esquece desse processo ao longo do nosso dia, principalmente na rotina de trabalho, principalmente quando o seu sócio não concorda com você, principalmente quando tem uma interferência fora a questão da sociedade, tem uma interferência do seu sobrinho, da esposa do seu sócio ou do esposo da sua sócia. Então, a gente sabe. Por que muitas das vezes a gente não consegue, então, trazer clareza e executar da forma correta? Porque a gente tem alguns paradoxos, são pontos que eu preciso fazer porque vai tornar melhor a minha comunicação, mas ao mesmo tempo, se eu fizer em excesso, vai complicar a minha comunicação. O primeiro é a fala versus a percepção. Uma coisa, pessoal, e aí quem é gestor, quem lida com pessoas vai ter alcance da minha fala. Uma coisa é você falar, então você vai para um setor financeiro, você vai para uma reunião com seus sócios e aí você expressa alguma coisa, você dá ideias de melhorias, você quer trazer inovação, você quer trazer uma ideia diferente, você quer implantar um processo diferente, você quer fazer um projeto de expansão e aí você fala, você explica, né? Você leva isso em pauta de reunião, você documenta, mas lá na frente você percebe que aquilo não fluiu porque as pessoas envolvidas não entenderam o que você falou. Não acontece muito isso? Nossa, mas eu falei e não tá acontecendo. Por quê? Porque uma coisa é aquilo que eu falo e outra coisa completamente diferente é a percepção que o outro tem em relação àquilo. Isso vale para fala verbal,
vale também para comunicação não verbal. Então eu sempre, Marília, vou analisar o que eu ouço, o que eu vejo, a partir da minha ótica, a partir da minha experiência, da minha cultura, do meu contexto. Então por isso a fala tem essa dinâmica tão complexa. Não é simplesmente eu estou falando com vocês aqui hoje. A gente está abordando o assunto comunicação. Se no final, né, desse nosso vídeo eu solicitasse para vocês, descreva para mim em 3 palavras essa nossa live, esse nosso vídeo. Eu tenho certeza que cada um vai ter uma percepção diferente. Alguns podem até ter uma percepção parecida, mas vão se expressar de forma diferente. Então, a fala e a percepção é um paradoxo que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que pensar, tá, eu vou falar determinada coisa, qual vai ser a percepção do meu ouvinte? Qual é a cultura dele? O que é valor para ele? Como ele enxerga o mundo? Ah, se é uma pessoa mais carente, então como é que vai ser a minha fala? Vai ser impositiva? Será que eu vou passar a ideia de uma forma que atinja essa pessoa mais carente? Se é uma pessoa mais prática, será que ela vai ter um entendimento exato do que eu tô falando? Será que não vai ficar confuso para ela porque ela é muito prática? E os outros contrapontos que a gente tem que pensar também é razão e emoção. E aí, gente, não dá pra eu dizer pra vocês assim, dentro da empresa você tem que ser 100% racional, você tem que ter uma fala muito lógica dos processos, porque tem um outro porém. Nós, seres humanos, nós captamos e aprendemos as coisas com maior facilidade quando aquilo gera uma emoção em nós. Então fica mais fácil para eu aprender e perceber aquela sua mensagem. Então eu não posso desconsiderar que a minha fala vai ser 100% racional, porque senão eu vou ter dificuldade de atingir o meu objetivo. Só que a minha fala também não pode ser somente emocional, porque senão eu perco totalmente o sentido. Vamos imaginar que você está numa reunião com os sócios do seu negócio e você, porventura, tem uma possibilidade de expansão. Você vai apresentar um negócio para expandir. Se é uma loja, você vai abrir uma franquia, ou você vai abrir lojas parecidas, mas em segmentos diferentes. E para você, isso é um sonho da sua vida, você sempre quis. Aí você vai apresentar isso. Fiz um projeto, questão financeira e tudo mais, a projeção que nós vamos ter de expectativa e o retorno financeiro. Você precisa levar isso de forma racional, pontual, né, e de preferência com os números em mãos, que é importantíssimo. Só que se você não expressar sentimento, pelo menos de convicção naquilo, você não vende a sua ideia. Então, se eu falo para vocês que eu tenho um projeto aqui de iniciar lives toda terça-feira de uma forma apática, assim, sem brilho nos olhos, sem aquela empolgação, sem ânimo, será que vocês vão comprar a ideia? Vocês não vão comprar. Por mais que eu esteja convicta, vocês não vão comprar, porque eu estou passando uma mensagem subliminar. Então, esse sentimento da convicção, da paixão naquilo é importante. Mas ele não pode ser exacerbado, porque senão eu perco o sentido de ser, eu perco eu saio do caminho. Eu sou sentimental demais. E aí, quando eu sou sentimental demais dentro do mundo corporativo dos negócios, eu passo falta de credibilidade. Ela tá agindo pela emoção, ela é impulsiva, ela não sabe o que tá falando, isso também é ruim. Então, para vocês, né, fazerem uma revisão. A fala versus a percepção, o que eu falo e o que o outro entende, porque isso é um ponto importantíssimo. Depois, a razão versus a emoção. Que tipo de sentimento a minha fala expressou? Ela precisa expressar algum sentimento, mas que tipo de sentimento foi esse? E o quanto esse sentimento expresso, ele potencializa a minha fala ou ele sabota a minha fala? Então, são pontos importantíssimos. Esse encontro nosso hoje vai ter muito mais perguntas do que afirmações. Por quê? As perguntas, elas nos ajudam no processo de apreensão. Então, eu farei perguntas, se você tiver com papelzinho e caneta, anotem essas perguntas para que você depois responda elas com calma e, se possível, levem essas perguntas para reunião de alinhamento entre você e os seus sócios, os membros da sua família, as pessoas que estão envolvidas na gestão. Porque são perguntas
que vão definir essa comunicação de vocês. Que, como eu disse, método, um modelo específico, uma palavra exata, um gatilho específico faz diferença? Faz diferença. Mas se você não tratar a questão cultural, emocional, o preparo da pessoa, a percepção dela, não adianta método, não adianta nada, né? A primeira pergunta que nós vamos começar fazendo hoje é: a minha comunicação é boa ou não? Eu me faço entender ou não? Alguém sabe dar essa resposta? Não, Marília, eu tenho certeza que a minha comunicação é boa, eu tenho certeza. Não, Marília, eu não faço a menor ideia de como mensurar isso. Alguém tem uma ideia assim? Não, eu posso garantir, minha fala é muito boa. Não, eu tô na dúvida. Alguém consegue falar alguma coisa sobre isso? Legal, vamos pensando. Geralmente, a gente não sabe exatamente se a nossa fala é boa ou não. Eu tô fazendo essa live pra vocês. Eu preciso do feedback de vocês. Se eu não tiver o feedback de vocês, eu vou ficar numa situação totalmente escura. Não sei se foi boa, não sei se... Eu posso me dedicar a fazer o máximo. Às vezes tem pessoas inteligentíssimas, tudo extremamente estudiosas. Mas nem sempre a gente entende o que elas falam. Então, se você quer saber se a sua fala é de fato inteligível, se ela é entendida, você precisa analisar os resultados. Fiz uma reunião com meu sócio, fiz uma reunião com minha equipe. Será que a minha fala foi boa? É simples. Mensure o resultado posterior. A pessoa que te ouviu conseguiu dar o resultado que você esperava? Então, você com seu sócio acordar o seguinte: o João vai ficar responsável em fazer uma redução nos custos da empresa. A Maria vai ficar responsável em potencializar as vendas. E aí, se você for a pessoa que faz esse link, essa liga nos gestores, você vai dar metas, você vai apontar caminhos e aí você vai observar ao longo do tempo. Qual resultado eu colhi desse processo, dessa minha explanação? Tá, se você colheu o resultado e foi positivo, ótimo, é sinal que você foi inteligível, é sinal que a pessoa compreendeu o que você falou. Se não houve resultado pelas partes das quais te ouviram, possivelmente você tem uma falha grave na comunicação. Gente, lembrando que eu estou partindo do princípio de que todas as pessoas envolvidas no processo, elas estão empenhadas, elas estão dedicadas e elas conseguem executar aquilo que você propôs. Agora, se a pessoa não tem boa vontade, se é uma liderança oculta que está boicotando todos os processos, se é uma pessoa que visa só o bem próprio e não comum, aí não adianta, é uma questão de caráter. Eu não estou falando de caráter aqui. Então, eu estou imaginando um cenário de pessoas comprometidas no resultado. Então, primeira coisa importante se observar: o que eu solicitei, o comando que eu dei, atingiu o resultado? Se sim, é porque você é um bom comunicador. A figura do líder, ele se expressa numa tônica em que você consegue obter resultado através do outro. Então, eu, Marília, posso saber fazer uma comida maravilhosa. Não é o caso. Mas imagina que eu sei fazer uma comida maravilhosa. Então, eu sou uma ótima cozinheira. Mas eu vou ensinar alguém a fazer aquele prato que eu sou muito boa para cozinhar. Tá, aquela pessoa que eu estou ensinando, ela conseguiu executar isso não igual a mim, mas talvez melhor do que eu, ou pelo menos próximo àquilo? Se sim, é porque você é um bom comunicador e você atinge resultado através do outro. O bom líder é esse. O bom líder, ele tem resultado através do trabalho do outro, da dedicação do outro. Porque se você é bom executando, você é uma pessoa operacional. Você não tem habilidade de gerir. E você faz essa gestão através da fala, né? Através dos métodos de expressão. A gente precisa ter um entendimento também que nós precisamos, dentro do contexto empresarial, trabalhar a fala de forma intensa. Se eu sou o tipo de pessoa que tem preguiça de me expressar, eu tenho preguiça de explicar, eu tenho preguiça de orientar, de motivar, de acompanhar, possivelmente eu vou ter uma fala parcial
e dificilmente as pessoas vão ter o alcance daquilo que eu desejo, daquilo que eu espero. E quando se trata de gestão de uma empresa, quando se trata de sócios e essas pessoas estão envolvidas junto com você no processo de gestão, você precisa se dedicar em falar, em expressar, em gesticular, em se manifestar. Porque se você ficar apático diante das coisas, se você falar assim, eu não vou falar mais nada, porque não tem mais jeito, isso aí só Deus. Não, eu vou desistir, porque isso aí não tem condições. Aí o que vai acontecer? Eu não puxo ninguém, eu vou estar sempre para trás. Eu vou estar sempre puxando as pessoas para trás. Então eu preciso ter essa intensidade na fala. Agora, gente, intensidade na fala é ficar falando, não é isso. Intensidade na fala é importante linkar a intensidade à qualidade. Então você precisa ter dois entendimentos que é importantíssimos a gente ressaltar. O modo como eu falo e a circunstância na qual eu falo. Então um assunto complexo, um assunto delicado. O sócio propôs pegar um dinheiro emprestado para fazer a expansão da empresa. E eu não concordo. Aí ele jogou lá no grupo do WhatsApp. Porque é assim hoje o processo de gestão das empresas. O WhatsApp funciona, né? Muito bem, melhor do que qualquer outra forma de comunicação. Então ele joga isso lá, esse abacaxi lá no grupo. Estou pensando em pegar 500 mil reais para fazer a expansão. O gerente conseguiu uma taxa boa e vamos para cima porque a empresa tem que crescer. Legal. Só que não é por aí. Existem algumas atenuantes que você precisa considerar. O que você vai fazer? Você vai falar isso lá no grupo? Não, você tá ficando louco. Não é assim as coisas. Nossa, tem que entender primeiro, tem que aprofundar, tem que ver primeiro o saldo bancário, tem que fazer um planejamento financeiro. Dificilmente você vai conseguir vender a ideia da forma que você gostaria. Você pode se passar por uma pessoa pessimista. Você pode se passar por uma pessoa que não tem objetivo, uma pessoa que não tem assim, uma ganância que também é necessária. Não. Então, qual é a forma ideal? Olha, eu acho que essa decisão é uma decisão muito importante. Eu acho que merece um momento para a gente reunir, em que a gente foque nisso. Vou fazer uma pré-ata dessa reunião. Já vou pré-determinar os assuntos para a gente não se perder. Se possível, colhe as informações XYZ para nós. Ou talvez até chame o gerente para essa reunião para a gente ter um entendimento do custo disso ao longo do tempo, né? Levante os números, o que eu tenho para pagar daqui de 5 anos, se o empréstimo vai durar 5 anos, qual é o meu custo fixo nesses 5 anos, qual a minha perspectiva de venda. Depois de levantada todas essas informações, você agenda uma reunião e você trata disso aí em reunião, para que você tenha credibilidade na sua fala. Porque se você solta isso de qualquer forma, você pode passar uma imagem diferente daquela que você gostaria. Ou se você fala assim, não vou falar mais nada, eu cansei, não vou falar mais nada, deixa ele que vai, faça a dívida, também não é a solução, porque, bom, eu entendo que se você está no negócio, a sua família depende desse negócio, eu entendo que isso gera renda para você, e se é família, pode ser que isso gere renda para o seu irmão, para os seus pais, para os seus sobrinhos. Você não vai querer ver os membros da sua família numa situação financeira complicada e passando dificuldade, vai? Você vai querer ver a sua família passando dificuldade? Você vai querer voltar para o mercado de trabalho, entregar seus currículos e procurar emprego? Possivelmente não. Então você não pode ser omisso diante das circunstâncias. E aí sim cabe uma boa técnica, uma boa reunião, uma reunião bem organizada. Se o assunto for muito complexo, se for um assunto muito delicado, procure um mediador. Procure alguém de fora do contexto familiar, com conhecimento técnico e prático sobre aquele assunto, para ajudar você nessas reuniões mais estratégicas, para essa pessoa ter esse senso crítico. Opa, isso é muito sentimentalismo, isso é ressentimento, isso está profissional, isso não está, para te ajudar nesse processo, tá? Caso a situação seja um pouco mais delicada. Nas empresas que eu venho atendendo já esses 3 anos e meio, 4 anos, a gente vive situações bem complexas que eu acredito que se não fosse um mediador, iriam ser bem mais difíceis de se resolverem. O mediador tem sido crucial nesse processo todo, né? E aí,
a gente precisa também reforçar aqui uma coisa que eu já falei nas outras lives e eu vou enfatizar com vocês. Acordos. Quando você não tem uma cultura de acordos entre os sócios, o que é o acordo? Ô Maria, você é responsável pelo financeiro, tá bom? Ó, tem que pagar tudo em dia, não pode perder boleto, tem que prestar conta, tá certo? Eu vou cuidar da equipe, tá? Eu vou fazer gestão, parte de departamento pessoal, beleza? Não, então eu tenho que manter todo mundo com as férias em dia, eu não posso exagerar na hora extra, eu tenho que monitorar se a equipe tá trabalhando direito ou não, se a equipe tá motivada ou não. Então você fez um acordo, você desenha isso e documenta, de preferência todo mundo assina. Não, mas é meu irmão, confio nele, não vai ter esse problema. Não vai ter esse problema, vai ter outros. Ele pode esquecer o que foi acordado, ele pode se perder no processo, às vezes ele é visual, ele precisa olhar, às vezes ele precisa imprimir, olhar na folha, ticar se ele fez ou não. Muitas pessoas são visuais, então você tem que partir do princípio que você tem que se resguardar. O que pode dar errado lá na frente? Se eu não fizer acordos promissores com os meus sócios, com meus familiares, então você antecipa isso. E documentar esses acordos. E agora, gente, eu quero trazer para vocês, eu sei que eu já dei bastante dica aqui, né? Foram várias dicas interessantes. Mas agora a gente vai entrar em 5 elementos importantes para melhorar a comunicação dentro do seu negócio. Aqui, pessoal, é interessante que o que eu vou apresentar para vocês não é fale assim, faça isso, faça aquilo, isso eu vou trazer para a próxima live. A live da semana que vem, eu vou trazer para vocês o vocabulário transformacional, que é uma dica para você conseguir ativar os gatilhos, tanto seu quanto do outro, para você melhorar o resultado. E também eu vou trazer para vocês algumas dicas e técnicas de como se portar, como a expressão ideal, a forma de andar, como gesticular, o que falar. Então, a semana que vem a gente vai trabalhar esse livro, que traz pra gente o vocabulário transformacional, que é muito rico, muito interessante, e a linguagem corporal dos líderes, que também é sensacional. Então, hoje não ia dar pra trazer tudo, mas semana que vem eu vou estar aqui e a gente vai acompanhar junto, tá? Nos pontos que a gente vai entrar, os 5 elementos, nós vamos entendê-los como elementos para ativar o botãozinho bioquímico que tem dentro da sua cabecinha e da cabecinha de quem está te ouvindo. Aí, gente, se vocês ainda não ouviram falar isso, se vocês desconhecem, eu tenho uma grande novidade para vocês. A palavra, ela é considerada para o nosso cérebro como um botão bioquímico, isso mesmo. Exatamente. Por que certas palavras nos encorajam e certas palavras nos desmotivam? Justamente por isso, porque a palavra tem um forte efeito no nosso sistema límbico, principalmente, e que ocasiona, por consequência, as emoções. E os 5 elementos que nós vamos abordar agora é justamente para você compreender a importância disso. Não basta você saber a palavra ideal para se dizer, você tem que compreender esse processo. E por quê e como ativar esse processo na sua vida. Como desenvolver interiormente esse processo. Então, a primeira dica que nós vamos trazer aqui para trazer bem-estar no nosso processo de comunicação, para a comunicação ser leve e agradável, é verbalização positiva. Então, ou seja, o quanto do que você fala na sua vida, no seu negócio, com seus sócios, com a sua equipe, com seus filhos, o quanto de palavras você fala são positivas ou negativas. E aí tem um estudo interessante que nos diz o seguinte, que nós temos para descrever as emoções, tá, pessoal? Para descrever as emoções, nós temos no nosso vocabulário de 12 a 20 palavras. E espantem-se, de 12 a 20 palavras para descrever a emoção. E é comprovado que pelo menos metade delas são negativas. Então, se você tem 20 palavras diferentes para descrever a sua emoção, 20 palavras para falar de tristeza, 20 palavras para falar de alegria, para falar de empolgação,
Dessas 20, 10 é negativa. Então, a chance de você expressar e verbalizar o negativo é muito grande. É muito grande. E aí, gente, uma dica importante. A importância da leitura, a importância do que você assiste, do que você ouve. Tudo isso que você consome vai determinar a sua comunicação lá na frente. Isso é muito importante. Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje e a pergunta que vocês devem replicar aí para os seus sócios, para sua equipe, para sua família principalmente. Porque, gente, é extensão. O que eu vivo na minha família, eu levo para minha empresa. Ainda mais que o meu sócio pode ser meu irmão, pode ser minha cunhada, meu cunhado, meu filho, meu marido, minha esposa. Então, analise primeiro dentro da sua casa, tá? Porque se você não transforma a sua casa, você não transforma a empresa. Não se engane quanto a isso. Não se engane. A pergunta é: qual a quantidade de emoções positivas e negativas existem na sua família? Vocês vivenciam muito mais coisas boas ou vocês vivenciam muito mais coisas ruins? E, gente, vivenciar é expressar, é exteriorizar. Então, você fala muito mais coisas boas ou muito mais coisas ruins. Você leva experiências para dentro da sua casa mais positivas ou mais negativas. Gente, importante, primeiro se avalie, não queira avaliar o outro. Não faça isso. Ninguém muda ninguém, tá? Ninguém muda ninguém. Isso eu falo para vocês com tranquilidade, com experiência. Ninguém muda ninguém. Eu mudo primeiro a mim mesma e a minha mudança gera mudança no outro. Então, primeiro se analise. Você, para a sua casa, para o convívio da sua casa, que tipo de experiência, emoção, verbalização você tem levado? Respondam essa pergunta. E aí, gente, quando você precisar ser negativo, quando a situação te obrigar a falar uma coisa ruim, ou abordar algo ruim, ou corrigir alguém, porque a vida não é um mar de rosas. Você não vai falar só coisas maravilhosas pro seu marido, pro seu sócio, pro seu irmão, não vai. Vai ter momentos que você vai ter que falar coisas ruins, que você vai, algumas vezes você motiva, outras vezes você tem que alinhar pontos. Aí a gente usa uma técnica bacana que é de 4 para 1. Essa técnica é o seguinte: eu preciso falar com vocês. Aqui, o Alisson entrou aí. Vamos imaginar que eu preciso falar alguma coisa pro Alisson. E isso que eu preciso falar para ele é um feedback para melhorias, ou seja, é algum ponto que ele ainda não está muito evoluído, que ele ainda deixa a desejar. O que eu preciso fazer? 4 por 1. Primeiro, 3 elogios. E, gente, tem que ser 3 coisas positivas autênticas, tá? As pessoas sabem quando a gente está sendo falso. Então, primeiro eu vou falar 3 características positivas, né? No caso do Alisson, ele é muito comprometido, ele é muito responsável, ele é uma pessoa assim que vai pra cima mesmo, é um cara proativo. Eu falei coisas genuínas a respeito dele, que são verdades, que nele não tem como ninguém me questionar. Depois de ter falado essas 3 coisas, eu falo, bom, mas será que não dá pra você melhorar nisso aqui? Porque, olha, você tem tanta coisa boa. Gente, isso vale para filho, para marido, isso vale para tudo. Essa é uma técnica imbatível para você conseguir gerar transformação nas pessoas. Então, utilize essa técnica. Assim, você fala daquilo que é ruim, sem ser uma pessoa crítica, uma pessoa chata, uma pessoa impositiva, julgadora. Porque não é isso que a gente quer. Quando eu tô falando de empresa, quando eu tô falando de sociedade, eu tô entendendo o quê? Que eu quero gerar um senso comum. O que é comunicação? Partilhar coisas, situações, palavras para gerar um senso comum, para que fique bom para todos. Então, eu tenho que preocupar sim. Lembra que a gente precisa se preocupar com o que o outro vai entender do que eu falo? Então, se você quer economizar tempo e se fazer entender para o outro, e algo que você tem que falar não é bom, utilize essa técnica, que é muito válida. Claro que tem casos, gente, que a gente chega num extremo assim, que a gente cansa às vezes de usar essa técnica, mas aí eu volto falando pra vocês, é uma questão de caráter, é uma questão de momento, às vezes a pessoa não tá naquele momento de evolução, aí não adianta insistir, tá bom? Mas isso tem que ser analisado com muita calma e critério.
Dessa forma, o que você consegue? Você consegue gerar um ambiente positivo, você começa a ver a metade do copo cheio, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Nossa, esse copinho meu, por exemplo, ele tá pela metade, exatamente. Então eu posso falar que esse copo tá pouco cheio, ou posso falar que ele está cheio. Então, você gera uma positividade na sua vida. Quando você traz essa positividade na sua vida, sua fala é positiva. O meio em que você vive é positivo. Você consegue pôr as pessoas nessa sinergia positiva. E isso, com certeza, vai contribuir. Com isso, você reduz o nível de egoísmo das pessoas e o seu também. Porque, gente, se você é uma pessoa egoísta, pelo amor de Deus, isso é tão básico, mas a gente tem que falar, sabe? Porque a gente vê isso acontecendo. Você tá num contexto empresarial, é a sua família, a família daquela pessoa que você ama que tá envolvida, mas acontece, a pessoa tem um olhar egoísta em tudo que vai fazer, gente, em tudo, é impressionante, impressionante. Então, fazendo esse movimento positivo, você automaticamente vai gerar um nível de egoísmo e as brigas vão minimizando. Você vai trazendo mais harmonia. Então, dica número 1, a verbalização positiva. Dica número 2, você precisa trabalhar um engajamento. O que seria isso, gente, do engajamento? Qual o compromisso de cada membro no seu negócio? Por que eu tô falando desse assunto? O que esse assunto tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver. Se as pessoas que estão envolvidas no processo de gestão do seu negócio não estão engajadas, se elas não estão comprometidas, se não é isso que elas querem, se a pessoa tem um talento para a área de saúde e ela está dentro do negócio fazendo gestão de números, gestão financeira, dificilmente ela vai se enganjar no negócio. E se isso não acontece, não tem fala, não tem comunicação, gente, que dá jeito, viu? Não tem. Você vai falar de todas as formas, não adianta, a pessoa precisa se resolver. Então você precisa dar essa resposta. Os membros dessa gestão empresarial, elas estão comprometidas com a empresa? A pessoa que está ali naquele devido setor, ela de fato se comprometeu àquela função? Ela quer mesmo o melhor? Ela quer mesmo pensar no todo? Ela quer se aposentar ali? Ela acredita que aquilo é uma realização para a vida dela? É uma pergunta que tem que se responder, gente. Sem essas perguntas, é como eu disse, vai falar e não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que tem casos que, às vezes, um membro da família precisa se ausentar da empresa, precisa procurar uma outra perspectiva. Porque não é o momento dele, ou não é o perfil, a gente tem que respeitar. Ou também pode estar atrapalhando. Se a pessoa não está comprometida, gente, cuidado. Cuidado que ela leva o negócio pro buraco, tá? Ah, mas é meu irmão, eu não posso julgar dessa forma, o que eu vou fazer? Uai, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ser franco com ele e vai fazer essa pergunta pra ele e vai cobrar os resultados, ou ele vai levar o negócio à falência. O que nós queremos com a família? Gente, essa pergunta também faz parte do engajamento. São 2 pontos. O que eu quero com esse negócio e o que eu quero com essa família, com a minha família. Importante responder essa pergunta. Porque às vezes o negócio não é tão relevante para você, mas a família é. Então muitas das vezes você tem que dar um passo para trás para você não perder um bem maior. Eu falo isso por experiência. Tem pessoas da minha família aqui me assistindo. Se eu estiver mentindo, eles vão me corrigir aqui ao vivo. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive que fazer uma escolha na minha vida de partir para um outro horizonte porque eu precisava prezar mais pelos laços familiares. Se você não responder essa pergunta, você leva ao caos a sua família e o seu negócio. Então tem que pôr numa balança. Terceiro ponto que você precisa analisar, que se você não analisar, não há comunicação que dê jeito no seu negócio. Valores. Valores. Poxa, Maria, tá estranho essa live, porque você tá falando mais da questão comportamental. A fala é comportamental. A verbalização é a expressão daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito. Não adianta eu pôr uma máscara aqui, vir aqui e falar um monte de coisa bonita pra vocês, porque quem me conhece vai me encontrar na rua e vai saber que não é nada disso. Então não faz sentido.
Valores. Outra perguntinha. O que significa para mim, o que significa para você essa empresa? O que significa para mim essa responsabilidade que eu assumi no negócio, essa função, esse setor? O que significa para mim essa meta que foi me dada? Gente, quem tem sócio tem patrão. Então, se você tem sócio, você tem patrão, você tem que prestar contas. Então, quando eu falo de metas, mesmo que você não tenha sócio, se você não tiver meta, o seu negócio morre. Ele morre, tá? Então, o quanto isso significa para mim? Qual é o valor que eu dou a isso? O quanto eu me comprometo com a minha palavra? O quanto eu honro a minha família? O quanto eu honro esse setor que eu assumi? O que isso significa para mim? Preciso responder isso. Porque isso se trata de relacionamento. Eu não posso estar ali na empresa só para ficar desfilando. Eu não posso. Não, vou trabalhar com o meu esposo, vou trabalhar com o meu pai, porque eu sou como se fosse dona lá dentro. E aí eu vou pelo status, nem sei qual o motivo que te levou até lá. Cuidado, porque você tá pondo em xeque a sobrevivência sua e das pessoas que você mais ama, tá? Então, tome muito cuidado. Faça algo pelo negócio da sua família por um valor, tá? E não por um prazer, ou por um mimo seu, ou por um ato egoísta seu. Não faça. E por fim também, finalizando o 3, o que nós queremos cultivar e com quem? Então, você tem que responder essa pergunta. O que isso quer dizer para nós? Eu tenho um valor, eu entendo que a minha família é importante, que o negócio da minha família é importante para mim, ok. Mas aí, eu me envolvo com alguém que é completamente desfocado em relação a valores, em relação aos valores meu e da minha família. Gente, não tem como separar, tá? Então, a Marilinha tá aqui, ela tem um negócio familiar, aí ela conhece o fulaninho, ela se envolve com o fulaninho, aquela pessoa pode não estar envolvida no processo de gestão da empresa, mas ela vai impactar, ela vai. Porque lembra que o relacionamento familiar, ele vai transcender, ele vai exteriorizar dentro da empresa, eu não consigo separar as coisas, e essa pessoa gera influência no meu comportamento, no meu processo de decisão, na minha verbalização. Então, você tem que tomar cuidado não só com os relacionamentos afetivos que você tem, mas de amizades também. De amizades. Todo o seu círculo ali de relacionamento, eles precisam convergir para te potencializar dentro do negócio, não para te puxar para trás. Tá? Gente, tem uma empresa muito séria, vocês estão entendendo, né? A gente tem que pensar com muito carinho. Quarto e último ponto, última dica que eu vou trazer para vocês. Perspectiva versus realização. O que significa isso daqui, gente? Onde nós queremos chegar? Você e as pessoas envolvidas no processo precisam responder essa pergunta. Qual é a sua perspectiva? Qual tipo de realização você espera? É uma realização pessoal só sua? É um sonho só seu? Você quer crescer, o outro não quer crescer. Você quer chegar longe, o outro tem medo. Você quer mudar toda a equipe, mas o outro não gosta de desligar as pessoas. Onde nós queremos chegar com esse negócio? Porque se você não responder onde você quer chegar e se o outro não souber onde ele quer chegar também, você não consegue tomar decisão. Você não consegue tomar decisão. Se o outro não está no mesmo ponto de raciocínio que você precisa, através da fala, trabalhar nele esse sentimento de confiança, de convicção, trabalhar a cultura dessa pessoa para que ela consiga expandir mais, para que ela consiga chegar no seu nível de entendimento, no seu nível de sonho, no seu nível de expectativa. Porque se você vai levando no peito, vamos supor que eu sou uma pessoa mais agressiva, eu vou pra cima, eu quero investir, eu quero expandir, mas o meu esposo ou meu irmão, que são meus sócios, por exemplo, tem medo, eles ficam inseguros. Uma hora eu vou cansar, gente, uma hora eu vou chegar no meu limite,
Porque o negócio, ele precisa de todas as partes envolvidas. Eu não sou boa em tudo, eu não me basto, você não se basta. Você precisa do outro, é um complemento. Você precisa vender essa ideia para o outro, você precisa transparecer confiança para o outro, para que ele caminhe junto com você. A sua empresa é o reflexo da sua gestão. Se você leva a sua família, se você leva o seu negócio, a situação financeira da sua empresa no peito, os seus funcionários também ficarão acomodados. Eles também ficarão num processo de inércia. Por quê? Ah, a Marília faz tudo. Ah, a Marília leva tudo. Ela dá conta de tudo. Não precisa de mim. Involuntariamente, você passa uma ideia de que só você se basta. Isso não dá certo. Você criou uma cultura ali na cabeça. Você criou uma cultura onde que só um puxa, só um vai. Essa cultura vai transparecer na sua equipe. A forma como que você lida com seus sócios, com as pessoas que estão envolvidas na gestão, esse jeito que você articula as coisas, as decisões que vocês tomam, como vocês tomam essas decisões, como é feito os feedbacks, se você corrige o outro ou não, se você motiva o outro ou não, se vocês falam a mesma língua. Isso, gente, é uma cadeia. Se em cima tá debilitado, embaixo também vai ficar. Não tem como, gente, não tem como. Você pode pôr a melhor pessoa do RH, você pode mandar a sua equipe para um curso fantástico de motivação. Se a sua estrutura está debilitada, não adianta. Eu te dou um conselho: vá você com seus sócios fazer um treinamento. Vai você com a sua família fazer uma terapia. Procure vocês primeiro ajuda. Procure um mediador. Procure alguém ligado à área de desenvolvimento humano. Trate vocês primeiro. Ah, Marília, mas meu sócio não concorda. Se atente a todos esses pontos. Mude você, procure você melhorar. Vai chegar um momento que ele vai notar. Aconteceu alguma coisa com a Marília, o que ela fez? Ela tá diferente, ela tem paciência comigo agora. Ela me ouve, ela acolhe mais. Essa pessoa automaticamente vai entrar nesse fluxo evolutivo com você. E automaticamente a comunicação sua, a comunicação do outro também vai ser melhor. E isso vai exteriorizando, isso vai chegando nas outras camadas, isso vai chegando no administrativo, vai chegando no operacional. Os clientes vão perceber que a comunicação está fluindo. Bom, pessoal, não sei se todo mundo aí anotou tudo que eu falei, foi bastante coisa, espero ter contribuído com vocês. Oi, Eduardo, tudo bem? O Wanderson tá aí. Ô, pessoal, boa noite pra todo mundo. Tá aí? Boa noite. Não tá, amor. O Clive tá participando ali. Boa noite, Luiz, Wanderson, minha mãe tá aí, a Duda. Ô, pessoal, que bacana passar esse momento com vocês, viu? Muito bom. Quem está nos assistindo no YouTube também, é um prazer estar aí com você, poder contribuir com vocês. Legal, gente. Que bom. Que momento gostoso. Semana que vem, então, eu vou trazer para vocês, eu vou até repetir, nós vamos falar um pouquinho sobre a linguagem corporal, tá? Oi, Camila, tudo bem? Ah lá, a Camila tá falando que você tossiu aqui, amor. Não, ele não consegue se segurar, ele tá passando no Flamengo, ele tá muito emocionado. Então, pessoal, semana que vem eu vou trazer para vocês dicas inspiradas nesse livro, Linguagem Corporal dos Líderes. Lembrando, gente, que estudo é comunicação. A gente ainda vai falar de comunicação semana que vem, tá? Nós não acabamos hoje, não. Comunicação é muito extenso. E nós vamos falar também sobre o vocabulário transformacional. Gente, é um conteúdo rico, maravilhoso. Vocês vão se deliciar muito. O vocabulário transformacional, ele vai trazer assim para vocês possibilidades de melhorar a comunicação, melhorar a sua vida, seus relacionamentos, vai ajudar vocês a lidarem com as dificuldades, vai ser riquíssimo. Então, a semana que vem eu vou esperar vocês aqui novamente. Para quem ainda não conhece a minha história, não entende por que eu tô aqui, voltem lá no IGTV, a gente já gravou 2 vídeos, eu conto um pouquinho como que eu cheguei até aqui, porque eu estou aqui falando com vocês. Se alguém tiver dúvidas, curiosidade, sugestão de temas, pode me mandar inbox. Na medida do possível, eu vou tentar ajudar todo mundo, vou tentar trazer para vocês aí
esperança e uma luz aí para as dificuldades que são tão grandes no mundo empresarial e corporativo, né? Gente, não são nada fáceis. Mas é isso, pessoal. Agora eu vou deixar os flamenguistas ir assistir o jogo tranquilo do Flamengo. Eu vou deixar vocês descansar e curtir a família aí. Uma boa noite para todo mundo. Que Deus abençoe a semana de vocês. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. O intuito aqui é trazer melhorias, o intuito aqui é ajudar mais pessoas. Porque só com o meu trabalho eu não consigo ajudar muita gente, que eu sou uma só. Mas aqui a gente consegue chegar em mais pessoas. Gente, um abração para vocês, muita luz, muita paz. Beijo, tchau!